Olá e bem-vindos! Vamos começar com uma imagem. Imaginem um gato com fome fechado numa caixa. Lá fora, à espera, está a comida. Para lá chegar, o gato tem de descobrir como resolver um pequeno quebra-cabeças. Pode parecer uma coisa simples, mas esta experiência, desenhada por Edward Thorndike, acabou por mudar radicalmente a forma como entendemos a aprendizagem. A nossa aprendizagem. Pois, a pergunta parece estranha, não é? Mas a resposta, acreditem, revela os mecanismos básicos por detrás de quase tudo o que aprendemos. Desde uma coisa tão simples como atar os sapatos, até dominar uma nova ferramenta no trabalho. Vamos lá perceber como. Ok, antes de mais vamos viajar um bocadinho no tempo. Estamos nos finais do século XIX. A psicologia enquanto ciência era uma ideia ainda muito fresca, quase radical, e só agora é que as universidades começavam a levá-la a sério. E foi neste novo campo a fervilhar que Thorndike viu uma oportunidade. Ele não queria só ficar pela teoria, não. Ele queria resolver um problema bem real. Como é que se pode melhorar a educação? A sua grande missão era encontrar, de forma científica, a fórmula da aprendizagem. Só que houve um problema. O plano inicial dele era estudar crianças, mas, burocracias, as autorizações nunca chegaram. Em vez de desistir, Thorndike fez o que os grandes cientistas costumam fazer. Adaptou-se. Se não podia estudar crianças, então estudaria animais. A lógica era que a aprendizagem deve seguir regras universais. E foi esta decisão que o levou a criar um aparelho que ia fazer história. E é aqui que entra em cena o tal aparelho que se tornou um ícone na psicologia. A caixa quebra-cabeças. Um pequeno palco, especialmente desenhado para observar a aprendizagem a acontecer em tempo real. O método era de uma simplicidade genial. Primeiro, colocava-se um gato com fome lá dentro. Depois, claro, o gato tentava de tudo para sair, até que, por mero acaso, esbarrava no mecanismo certo. Puxava um fio, carregava numa alavanca e a porta abria-se. A recompensa, comida e a liberdade. A grande questão era, será que o gato ia aprender a repetir o que fez certo? O Thorndike mediu o tempo que cada gato demorava a escapar, tentativa após tentativa. E os resultados, bem, foram claríssimos. Como podemos ver aqui, na primeira vez o gato podia levar minutos a sair, mas à medida que repetia a experiência, o tempo de fuga caía a pique. A aprendizagem estava a acontecer de forma visível e, mais importante, mensurável. Mas o mais interessante foi como é que eles aprendiam. Não havia um momento eureka, sabe? Nenhuma revelação súbita. Pelo contrário, era um processo lento, gradual. Com o tempo, os movimentos inúteis iam desaparecendo e a ação certa tornava-se cada vez mais rápida e direta. Era quase como se o sucesso ficasse gravado no comportamento do gato. E foi esta observação tão direta que levou Thorndike a formular um dos princípios mais importantes de toda a psicologia do comportamento. E aqui está ela, a famosa lei do efeito. A ideia é, na verdade, incrivelmente simples e intuitiva. Ações que levam a coisas boas tendem a ser repetidas, e ações que levam a coisas más, ou a nada, tendem a ser abandonadas. Para o gato, puxar o fio resultou numa recompensa. Portanto, da próxima vez, a probabilidade de ele ir direto ao fio era muito maior. Thorndike usou uma metáfora muito forte para explicar isto. Ele dizia que os resultados bons, os satisfatórios, gravam a ligação entre a situação e a resposta certa. Por outro lado, os resultados irritantes, como continuar preso, apagam as ligações com as ações que não levaram a lado nenhum. E o mais impressionante para a época é que ele foi um passo mais além. Ele propôs que esta aprendizagem não era uma coisa abstrata, era física. Cada uma destas gravações no comportamento correspondia a uma ligação neural real a ser formada ou reforçada no cérebro. Para ele, aprender era, literalmente, reconfigurar os circuitos da mente. Esta citação dele mostra bem o seu lado provocador. Naquela altura, era muito comum ouvir-se histórias sobre a inteligência quase humana dos animais. Thorndike não queria saber disso. O objetivo dele não era gabar a inteligência, era perceber o processo mecânico por trás dela, mesmo que, à primeira vista, parecesse apenas estupidez ou sorte. E isto traz-nos de volta ao ponto de partida. Armado com essa nova teoria sobre a aprendizagem, Thorndike voltou-se então para a sua paixão original, a inteligência humana. Esta ideia das ligações neurais levou a uma definição completamente nova de inteligência. Para Thorndike, ser inteligente não tinha tanto a ver com raciocínio abstrato, mas sim com a capacidade de formar estas conexões. Uma pessoa mais inteligente era simplesmente alguém cujo cérebro formava mais ligações e de forma mais rápida. E para medir esta capacidade, ele criou o teste KAD.
Se este formato, com partes para completar frases, fazer contas, testar vocabulário e seguir instruções soa familiar, é porque se tornou a base para quase todos os testes de inteligência que surgiram depois até aos dias de hoje. Então, no final de contas, qual foi o verdadeiro impacto do trabalho de Thorndike? Bem, é um legado fascinante, um legado duplo que marcou profundamente dois campos da psicologia. Por um lado, com a sua lei do efeito, ele basicamente lançou as sementes para todo o movimento do comportamentalismo. E, por outro lado, o seu trabalho pioneiro nos testes de inteligência e nas teorias da aprendizagem fez dele uma figura absolutamente central na psicologia educacional. E o mais curioso nisto tudo é uma certa ironia. Apesar dele se ver, acima de tudo, como um psicólogo da educação, o seu maior impacto talvez tenha sido mesmo no comportamentalismo. A sua lei do efeito foi a antecessora direta do trabalho de B.F. Skinner e do famoso condicionamento operante, que viria a dominar a psicologia durante décadas. E isto deixa-nos com uma pergunta, uma grande pergunta, na verdade. A visão de Thorndike é muito poderosa, mas deixa pouco espaço para a intuição, para o tal momento eureka. Se aprender é apenas um processo de tentativa e erro que é recompensado, então que papel é que sobra para a verdadeira compreensão e para a razão? É um debate que o trabalho dele começou e que, de certa forma, continua até hoje.